Vamos lá. Emprego de pronomes pessoais. A banca, nessa questão, diz assim, no texto, a forma pronominal a empregada no trecho enquadro-a na categoria das listas inúteis refere-se a. Toda vez que a banca perguntar refere-se a, ela quer aí o quê? Referenciação é seta. Ou seja, é para onde esse pronome manda a seta. Aqui ele se refere, né? Com que palavra ele se relaciona. Então, tem de ir ao texto. Não pode, né? Tem que ir ao texto. Então, quando ele diz lá, ó, enquadro-a na categoria das listas inúteis, para você saber o que esse A retoma, repare o que a banca fez aqui, ó. História afetiva das minhas leituras, lista do supermercado, minha vida. Repare que todas as opções que a banca dá elas têm aí como núcleo uma palavra feminina. Ou seja, em tese, esse A aqui pode retomar qualquer uma dessas opções. Você entendeu a maldade da banca? Pode retomar uma lista, pode retomar a história afetiva na letra A, a lista, porque é A, pronome A, feminino singular, ó, enquadro-a. Então, o que vai resolver? Porque aparentemente todas podem, né? O que vai resolver? Qual das alternativas está certa? Repita comigo, o que resolve numa questão de seta, numa questão de referenciação, o que vem depois salva. Repita comigo, o que vem depois salva. É olhar o que vem depois. O que vem depois é que vai salvar a sua vida. Vai dizer o que esse A está retomando. Então, enquadro-a na categoria das listas inúteis. Então, esse A, ele está retomando o quê? Se você voltar um pouquinho ao texto, você vai ver que ele está dizendo o seguinte, ó. Tudo isso para justificar o que se segue. Ninguém me perguntou, mas resolvi organizar uma lista dos melhores romances que li em minha vida. Escolhi o número 20, não por motivos místicos, mas porque talvez pela amplitude alinhave, mais que preferências intelectuais, uma história afetiva das minhas leituras. Enquadro-a na lista, ou seja, enquadro essa lista. Então esse A está retomando lista que veio lá no início do parágrafo. Resposta, letra D. Uma lista dos melhores romances que li em minha vida. Então, você está resolvendo uma questão de referenciação de pronomes pessoais. Nessa questão, repita esse mantra comigo. Toda vez que a banca perguntar o que retoma o quê, ou a que elemento, o elemento tal se refere, referir-se-á é substituir. E o que vem depois normalmente salva. O que vai resolver a tua vida é o que vem depois. O que vem depois salva. O que vem depois salva. Isso foi um mantra que eu criei para resolver essas questões. Próxima questão. Aqui a banca diz. No segundo parágrafo do texto, o pronome eles faz referência. De novo, uma questão de referenciação. Referenciação, eu tenho de ir ao texto. Então, ele está falando do pronome eles, que está lá no segundo parágrafo do texto, quando ele diz, ó, mas depois eles se mantiveram estáveis. Repare que o pronome eles é masculino plural. Por isso, em tese, ele pode retomar a letra A, porque meses, primeiros 12 meses pandêmicos, meses é masculino plural, diagnósticos é masculino plural, estudos é masculino plural, números de indivíduos acometidos é masculino plural, indivíduos masculino plural. Então, entender como é que essa questão se parece muito com a anterior? Mesma pegada. A banca quer a referência textual. A referência textual tem a ver com o quê? O que vem depois salva. Volte ao texto, leia o que vem depois, ó. Bom, primeiro vamos ler o parágrafo, né, para você entender do que ele estava dizendo. Ele estava falando ali, ó, mas, contrariando todas as expectativas, os primeiros 12 meses pandêmicos não resultaram em mais diagnósticos dessas doenças. Estudos publicados em março de 2021 indicaram que os números de indivíduos acometidos tiveram até uma ligeira subida no início da crise, mas depois eles se mantiveram estáveis. Eles se mantiveram estáveis, tá falando do quê? Ora, antes ele não tinha dito, estudos publicados indicam que os números de indivíduos tiveram uma ligeira subida, mas depois eles se mantiveram estáveis?
Então, ele está falando dos números. Resposta, letra D. Número de indivíduos acometidos. Então, o que vem depois, salva. O que vem depois, salva. O que vem depois, salva. Próxima questão. Aqui, a banca diz assim, ó. No trecho, a maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades, blá, blá, blá. O pronome sua refere-se a. Então, mais uma questão, essa aqui foi bem alto nível. A banca quer saber o que esse sua está retomando. Então, vamos devagar. De novo, uma questão de referenciação. Questão de referenciação é questão de seta. Seta, né? Para onde esse sua manda seta. Leia o início do parágrafo. Olha o que ele diz. A maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades que uma visão científico-racional de mundo possui. Um olhar cético para o mundo pode permitir a redução dos preconceitos, mais tolerância a visões políticas e ideológicas divergentes, maior diálogo e consideração constante de que sua compreensão, o que vem depois, foco no que vem depois. Ele não diz sua compreensão pode ser equivocada ou incompleta? Então, no contexto, esse negócio de ser equivocado ou incompleta está retomando o quê? Ora, quando você vai lá no início do texto, ele não diz a maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades que uma visão... Ele não começou o texto falando de que a maioria das pessoas subestima o alcance, as possibilidades dessa visão científico-racional de mundo. Então, ele não começou falando de algo que há uma subestimação da maioria das pessoas. Elas subestimam. Então, ele começou falando de uma subestimação da maioria das pessoas. Ele termina falando da compreensão equivocada ou incompleta. Esse incompleta está retomando subestima. Então, está mostrando que ele está falando do mesmo, está retomando a mesma ideia com a qual ele iniciou o texto. A maioria das pessoas subestima. E aí ele termina. Consideração constante de que sua compreensão pode ser equivocada ou incompleta. A compreensão de quem? Da maioria das pessoas. Então, resposta, letra A. Nessa prova, muita gente marcou a letra C. E realmente, a letra C, nossa, poderia ser uma concorrente da A. Foi uma concorrente, muita gente marcou a C. Porque parecia a compreensão do mundo, né? Esse sua retomando o mundo, né? E não retomando a maioria das pessoas. Mas é aquilo que eu te digo, o que vem depois salva. Ele não tá, quando ele retomou ali, pode ser equivocado ou incompleto, ele estava retomando essa ideia com a qual se iniciou o texto, de que a maioria das pessoas subestima o alcance. Então, veja, é a compreensão da maioria dessas pessoas. A compreensão pode ser equivocada ou incompleta. Resposta, letra A. Questão top essa, né? Vamos mais. Próxima questão. Aqui a banca diz: o pronome eles retoma estudiosos. O pronome eles, lá da linha 11, retoma estudiosos. De novo, ó, eles não é masculino plural. Então, ele pode retomar estudiosos, sim, porque é masculino plural. Mas há outros elementos aqui no masculino plural. Ó, jogadores, não é isso? Locais. Então, é sempre esse o impasse. Você está entendendo? Nessas questões de seta, de referenciação, sempre haverá mais de um elemento. Isso é típico da banca CESP. Mais de um referente possível. A gente vai ter que decidir. Não, eu digo assim, você sempre vai ficar em dúvida entre mais de um. 2, 3, mas só existe uma resposta correta, tá? E como é que a gente vai matar essa resposta? Como é que a gente sabe o que vem depois salva? O que vem depois salva. Então vamos ler lá o início do texto. Olha o que ele diz. Na pesquisa, os estudiosos analisaram dados de um jogo de celular para aferir a habilidade de navegação espacial das pessoas. No game, os jogadores controlam um barco e têm que memorizar um mapa do mar onde há certos locais marcados. Eles, então, leia o que vem depois agora. O que vem depois diz: eles, então, têm que seguir o caminho guiados apenas pela memória. Ora, quem que vai seguir o caminho guiado apenas pela memória? Está falando de quem? Quem que vai seguir guiado pela memória?
Tá falando dos estudiosos? Não, tá falando dos jogadores. Por isso, o que vem depois salva. Item errado. Retoma jogadores e não estudiosos. Próxima questão. Questão diz assim, ó. Em fazê-lo, a forma pronominal retoma a noção veiculada pelo verbo comer. Então, a banca quer saber se esse lo está retomando o comer. Você está entendendo os enunciados? Ó, retoma a noção. Retoma é questão de seta. Ou seja, está querendo saber para onde manda a seta. Quando ele fala retoma a noção veiculada pelo verbo comer, está querendo saber se retoma o comer. Fazê-lo é fazer isso, comer. Esse lo é comer. Vamos ver lá no texto? Então, ele diz assim, ó. Tá perguntando se esse lo tá retomando comer. Então, vamos ler. Ó, leia um pouquinho antes para você entender o texto. Ele diz: ele quase chorou de alegria, pois estava muito mais faminto do que de manhã, e se apressou a mergulhar a cabeça quase até os olhos. Mas logo a retirou, desiludido. Não só porque comer lhe era difícil por causa do flanco esquerdo. Não conseguia fazê-lo sem a não conseguia fazer o que sem a cooperação do corpo ofegante? Não conseguia fazer isso, comer. Então, quando eu leio o que vem depois, realmente o contexto me ajuda a entender que esse lo retoma, não conseguia fazer o quê? Não conseguia fazer isso, comer. Item certo. Mais uma questão de referenciação. Veja como isso cai, como isso é pedido, como isso é cobrado, né? No CESP. Como a banca gosta disso. Próxima questão. As formas pronominais o e se, na linha 3, referem-se a gregor. De novo, ó, referem-se a é questão de seta. A banca quer saber se o e o se retomam gregor. Vamos ver, ó. Só ao anoitecer, Gregor acordou de um sono pesado, parecido com desmaio. Por certo, não teria acordado muito mais tarde, mesmo que ninguém o perturbasse, pois se sentia suficientemente descansado e refeito. Ora, quando eu leio a continuidade do texto, dá para ver que sim, ele está falando de Gregor. Gregor, mesmo que ninguém perturbasse o Gregor, porque ele, o Gregor, se sentia suficientemente descansado e refeito. Coisa linda, né? Tá lindo demais isso daí, o item está certo. Próxima questão. Questão diz isso. No último parágrafo do texto, o pronome ela, em, aliada a ela, refere-se à expressão produtividade agrícola. Então, veja, produtividade, né, agrícola. Então, vamos ver, para a gente saber se esse ela é produtividade, a gente tem de ir ao contexto. E observe que esse ela, ele pode, de fato, retomar a produtividade agrícola, que ela não é feminino singular, ela. Então, faria sentido retomar a produtividade agrícola. Mas também poderia retomar a irrigação, que também é feminino singular. Então, foi aquilo que eu te disse. Nessas questões de referenciação, temos mais de uma possível referência. Vai ficar sempre na dúvida. Tá, como é que eu vou saber? Lendo ali o que vem no contexto, nos arredores, ó. Vamos começar lendo daqui. Ele diz assim, ó. A irrigação constitui-se em uma das mais importantes tecnologias para o aumento da produtividade agrícola. Aliada a ela, uma série de... O que vem depois salva. Uma série de práticas agronômicas deve ser devidamente considerada. Então, ele está falando de práticas agronômicas. Então, está falando do ela retomando uma prática agronômica. Prática agronômica não é a produtividade agrícola, e sim irrigação. O item está errado. Vamos mais. Questão. Diz assim, ó. No terceiro parágrafo do texto,
A forma pronominal o em o lançam faz referência a. Então, a banca quer saber para onde esse o manda seta. Referência é seta, né? Então, ó, repare que esse o é masculino singular. Não é masculino singular? É, o é masculino singular. E a banca não é boba nem nada. Todas as referências que ela coloca ali estão no masculino singular. Esforço, homem, outro, espaço interior. Ou seja, de propósito. A gente vai ter de ir ao texto para saber do que ele está falando. Vamos lá. A banca está perguntando desse o aqui, né? Então, vamos ver, voltando um pouquinho ao texto. Ele diz assim, ó. Se não é fácil definir a família, é legítimo o esforço de tentar decifrar quem é o homem pós-moderno e quais as necessidades emergentes que o impulsionam ao encontro com o outro, seja no espaço social, seja no interior da família, produzindo significados e razões que o lançam na busca de realização. Que o lançam na busca de realização. O lançam na busca. Lançam quem? Leia o que vem depois. O que vem depois salva. Lançam na busca de realização. Lançam quem? Lançam. Ele não começou lá falando de decifrar quem é o homem pós-moderno? Está falando dele, do homem pós-moderno. Resposta, letra B. Tudo bem? Vamos para a última deste vídeo. Última questão. A banca diz: as formas pronominais estas, las, referem-se a necessidades dos seres humanos, das linhas 2 e 3. O estas e o las referem-se a necessidades que estão lá nas linhas 2 e 3. Ó, estas é feminino plural. Realmente faz sentido, mas também pode retomar atividades. Não é só esse substantivo que está no feminino plural, existem outros. Então, vamos ler desde o início para saber. Lembrando que o que vem depois salva. Vamos lá, ó. As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos seres humanos. Alimentar-se, proteger-se do frio, do calor, ter o que calçar. Estas colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza. O que vem depois salva. Ele está falando de uma relação de dependência com a natureza. Então, o que coloca os homens em relação de dependência com a natureza? As necessidades dos seres humanos. Que dependência tem a ver com o quê? Necessidades. A banca pergunta se refere a necessidades, item certo. Tudo bem? Então tá bom. Daqui a pouco eu volto com mais. Até já.